Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A análise das imagens das câmeras de segurança do estádio do Palmeiras pode ajudar na identificação do responsável pela morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos. Os guardas civis que estavam no local devem ser ouvidos pela polícia. Os pais de Gabriela não conseguem esquecer o último contato com a filha que morreu na segunda-feira, depois de passar quase 2 dias no hospital. Ela descendo da garupa da minha moto, me dando capacete. Pai, eu te amo, fica com Deus. E eu falando para ela, filha, te amo, toma cuidado. Gabriela fazia parte da maior torcida organizada do Palmeiras. Ela falou, mãe, eu quero ver para comprar um apartamento. Então, assim, ela tem os sonhos dela, ela estava namorando, acredito que, assim, ela estava muito feliz. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, assumiu as investigações sobre a morte de Gabriela. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, chegou a ser preso suspeito de arremessar a garrafa que atingiu a jovem de 23 anos. Ele foi libertado depois que o promotor Rogério Zagallo, do Ministério Público, analisou as imagens. A pessoa que foi indicada pela polícia não era a pessoa responsável pelo arremesso da garrafa que acabou redundando na morte da Gabriela. Eu não tinha naquele instante, naquele momento, como deflagrar, ou seja, como propor uma ação penal, como fazer uma acusação formal perante o Poder Judiciário com aquelas provas que a polícia me apresentou. 6 dias depois da briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, o Ministério Público quer que a polícia ouça os guardas civis que trabalhavam no momento da confusão. Câmeras de segurança do estádio também podem ajudar a identificar o responsável pela morte de Gabriela Anelli. A partir daí, tentar chegar a entender o que aconteceu efetivamente e saber se só essa pessoa será processada ou se existe alguma outra pessoa, inclusive podendo até mesmo ser o Leonardo, como sendo co-responsável pela morte da Gabriela. A diretora do DHPP falou agora à noite sobre os novos rumos da investigação. Analisar essas imagens, segundo a segundo, de um lado e de outro, né, do portão, para ver essa trajetória, para ver exatamente como que aconteceu. Na partida de ontem à noite, entre Palmeiras e São Paulo, houve um minuto de silêncio em homenagem à jovem. Torcedores ainda estenderam uma faixa para lembrar dela. Nós vamos continuar fazendo o projeto social que ela participava. Nós vamos continuar fazendo... que ela trazia só amor e paz, cativava muita amizade. Veja agora outros destaques do dia. O programa do governo pode limpar o nome de quase 1,5 milhão de brasileiros. Rio Grande do Sul registra segunda morte provocada pela passagem do ciclone. Em Minas Gerais, tempestade de poeira assusta moradores e interrompe mineração. Anvisa diz que produtos com aspartame vendidos no Brasil respeitam limites recomendados. Na série especial, a história do síndico que parecia ser bom gestor, mas desapareceu com mais de R$1 milhão do condomínio. A Anvisa decidiu manter as recomendações do consumo aceitável do adoçante aspartame, um dos mais comuns do mundo. A declaração da agência veio um dia depois que a Organização Mundial da Saúde incluiu o adoçante na lista de substâncias possivelmente cancerígenas. Pela primeira vez, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde analisou os riscos do aspartame para a saúde humana. O adoçante é usado em produtos como refrigerantes diet, chicletes, gelatinas. Embora limitadas, as evidências científicas fizeram a OMS classificar o aspartame como possivelmente cancerígeno, principalmente por causa do risco de desenvolvimento de um tumor no fígado. A agência da ONU ainda considera seguro ingerir até 40 miligramas do adoçante por quilo corporal,
Assim, um adulto de 70 quilos teria que consumir de 9 a 14 latas de refrigerante Diet por dia para ultrapassar o limite de segurança. As doses que as pessoas normalmente utilizam de adoçantes, de uma latinha por dia e assim por diante, ou no café pela manhã, ainda é considerado uma dose extremamente segura. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que vai manter as recomendações sobre a ingestão diária aceitável do aspartame. Isso significa que os produtos vendidos no Brasil com a substância não vão precisar passar por mudanças na composição. A Anvisa disse ainda que vai continuar acompanhando os estudos científicos a respeito do adoçante. A agência da OMS já disse que trabalhar durante a noite, comer carne vermelha e usar o celular aumentam os riscos de câncer. No caso do adoçante, afirmou que não é preciso que os países retirem os produtos do mercado. Aconselhou apenas que as pessoas limitem o uso. Limit. O médico do Hospital Moriá reforça a orientação. Justamente por achar que por ter não ter o açúcar tóxico, por não aumentar a glicose, as pessoas têm uma tendência a usar mais o produto. Nesse momento, evitar o consumo excessivo, eu acho que é a grande mensagem que fica desses relatórios. O segurança de uma loja usou spray de pimenta dentro de um shopping. Pelo menos 10 pessoas passaram mal. Os primeiros socorros foram prestados ainda no shopping, um dos mais populares de Salvador. Ao menos 10 pessoas tiveram sintomas como falta de ar, tosse e dor no peito após inalarem o conteúdo do spray de pimenta. O gás foi disparado ontem à noite por um segurança de uma loja de departamentos que tentava evitar um suposto furto. A substância causa irritação nos olhos, no nariz e na boca. Esta cliente afirma que crianças passaram mal. Tinha uma garota que ela ficou muito mal, sentindo muita falta de ar. Quando vimos, ela já estava com a pulsação muito alta, pulso acelerado, e a língua começou a embolar. Apesar do susto, ninguém corre o risco de morrer. A loja e a administração do shopping não quiseram gravar entrevista e não informaram se o segurança foi demitido. Em nota, a loja lamentou o fato e informou que proíbe a utilização de qualquer substância tóxica. Uma sindicância vai ser aberta para apurar o caso, já que a utilização desse tipo de spray precisa de uma autorização do Exército Brasileiro. O boletim de ocorrência ainda não foi registrado. Especialistas alertam que, embora não seja considerado letal, o contato prolongado com o gás desses sprays de pimenta pode sim trazer uma série de riscos à saúde. Aqueles pacientes que têm maior predisposição a ter doenças pulmonares, a terem doenças alérgicas, são pacientes que têm maior risco de desenvolver, pode ter falta de ar, cansaço, chiado no peito. Visitantes de um parque de diversões viveram momentos de pânico e tensão após uma falha num dos brinquedos. O caso aconteceu em Governador Valadares, Minas Gerais, e foi gravado por testemunhas. Um problema mecânico fez com que o brinquedo kamikaze parasse, deixando os visitantes por 10 minutos de cabeça para baixo. As imagens mostram funcionários desesperados tentando fazer força para mudar a posição da estrutura. Depois do susto, todos receberam atendimento médico. Ninguém ficou ferido e o brinquedo foi interditado. O Planalto oficializou hoje o deputado Celso Sabino, do União Brasil, à frente do Ministério do Turismo. O governo deve promover novas trocas depois do recesso parlamentar, mas o presidente Lula afirmou que alguns ministérios são intocáveis. Entre os ministros que não devem perder a cadeira com acomodação de aliados está a titular da Saúde, Nízia Trindade. Ela participou hoje com o presidente da cerimônia de lançamento do novo programa Mais Médicos. O projeto prevê a abertura de 15 mil novas vagas para profissionais da saúde e passou a priorizar os médicos brasileiros. Também vai permitir a adesão de brasileiros formados fora do Brasil com a revalidação do diploma e, por último, de profissionais estrangeiros. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Ela tem uma função a cumprir
E ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim, vale para todo mundo. Partidos do chamado Centrão pressionam o governo para fazer indicações nos ministérios em troca de apoio nas pautas de interesse do Executivo no Congresso. Entre as possíveis substituições, depois do recesso parlamentar, estão a ministra do Esporte, Ana Moser, e a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. Integrantes do governo tentam abrir espaço para acomodar as duas aliadas e não gerar ruídos no processo. A entrada de aliados não será somente no primeiro escalão do governo. Secretarias e outros órgãos também podem receber indicações. É o caso da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que o governo tentou acabar. Hoje, o presidente determinou a criação de uma comissão para discutir a reinstalação do órgão. Também hoje, Lula defendeu a medida do Ministério da Educação de encerrar o projeto de escolas cívico-militares. Não é a obrigação do MEC cuidar disso. Se cada estado quiser criar, que crie. Se cada estado quiser continuar pagando, que continue. Mas o MEC tem que garantir a educação civil igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileiro. O programa do governo federal para renegociar dívidas começa a valer na segunda-feira. A medida pode beneficiar 70 milhões de pessoas. O Desenrola Brasil foi dividido por etapas. Nesse primeiro momento, os bancos que aderirem ao programa terão que perdoar dívidas de até R$ 100. 1,5 milhão de brasileiros serão favorecidos, sem precisar ir às agências, segundo o Ministério da Fazenda. Outro grupo atendido agora é o de pessoas com renda de até R$ 20 mil, da chamada faixa 2. Essas precisam procurar os bancos. As agências podem oferecer a renegociação das dívidas dos clientes, como as penduradas no rotativo do cartão de crédito, contanto que eles estejam com o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. É só em setembro que começa a chamada faixa 1. As pessoas com nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito e com renda de até 2 salários mínimos por mês deverão fazer um cadastro. A plataforma do programa na internet vai mostrar os dados do desconto para pagamento à vista ou parcelado. Quem fizer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do governo também poderá participar dessa etapa. Na faixa 1, em setembro, será possível renegociar dívidas de até R$ 5 mil, feitas entre 2019 a 2022. O pagamento poderá ser feito em até 60 vezes e a parcela mínima será de R$ 50. O devedor ainda terá direito a um curso de educação financeira. Empréstimos de crédito consignado também poderão ser renegociados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destaca que o programa não resolve as dívidas feitas neste ano. Lembrando que são dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, portanto é o rescaldo de todos os problemas que o Brasil enfrentou até aquela data. Em evento em São Paulo, a ministra do Planejamento aproveitou o lançamento do programa para criticar os juros altos. Não adianta fazermos um desenrola, aliviarmos a vida das pessoas e precisamos apresentar um programa eficiente sobre todos os aspectos com juros de 13,75. Porque aí o Brasil não comporta um desenrola todo ano. Dados dos serviços de proteção ao crédito indicam que 70 milhões de pessoas têm restrições com o nome por dívidas e encontram dificuldades para ter acesso a empréstimos e até para alugar um imóvel. Depois de reunião com o presidente Lula, Haddad negou que tenha sido discutido um programa para reduzir o preço dos eletrodomésticos. Não falamos não, falamos só do desenrola e falamos do orçamento 2024. Eram essas as pautas. Não houve encomenda nenhuma para nós. Nem sei se haverá, para falar a verdade. Logo após o Jornal da Record, você vai acompanhar as emoções do último episódio da temporada O Pecado, da série Reis. Nesta segunda-feira, estreia uma nova fase com grandes mudanças na história do rei Davi. A 8ª temporada, A Consequência, vai mostrar o impacto dos erros cometidos pelo monarca. Espada pelo Senhor! Um rei guerreiro. Vitorioso. Um brinde ao descanso do rei. Devastado pelos erros que cometeu. O arrependimento de Davi é muito doloroso, porque é dor após dor, assim, de decepção, traição, aí depois vem a culpa. A
7ª temporada da série Reis foi marcada por uma cena decisiva. Do alto do palácio, Davi se encanta com a beleza de Batseba, uma mulher casada com um soldado do exército de Israel, Urias. Batseba engravida do rei e, na tentativa de encobrir um erro, Davi comete outro. Envia Urias para a morte no campo de batalha. A morte de Urias é bem forte porque é o enredo do pecado, que é o tema da 7ª temporada, né? Um pecado que traz arrependimento. Eu pequei, Nathan. Eu pago o preço que tiver que pagar para ter a chance de voltar a me relacionar com Deus. O Senhor também perdoa o seu pecado. Depois de ser perdoado pelo pecado com Batseba, Davi retoma a força como monarca, mas começa a vivenciar as consequências de seu grande erro. São os primeiros sinais que marcam a próxima fase da superprodução. O jovem pastor de ovelhas e líder guerreiro se torna um rei consolidado e ciente dos próprios atos. Quem assume o papel é o ator Petrônio Gontijo. A minha participação entra no momento de absoluta resiliência do personagem. Ele está aguardando as consequências desse pecado acontecerem. Então, ele entra atento porque em algum momento o barco vai virar e ele sabe disso. Você não consegue me perdoar. O arrependimento de Davi abre caminho para mudanças. E um novo elenco mais maduro vai marcar uma passagem de tempo de 15 anos. Com todo o sofrimento que ela passou, então é uma Batseba que está grande. Grande como pessoa, com todos os erros. Então é uma Batseba forte. A gente vai ver uma Maaca mais madura. É uma Maaca que vai crescer pela dor, pelo sofrimento. Ela sofre muitas consequências pelas escolhas do seu passado. Então já não é uma Maaca tão leve, tão afrontosa. Se comportem. O comando do exército de Davi ganha um outro rosto. Davi sabe que o Joabe é o cara certo para comandar, mesmo sabendo que o Joabe faz coisas que ele não gostaria que o Joabe fizesse, né? Sabe muito bem qual vai ser o próximo passo de Absalão. E os filhos do rei também estão mais velhos. Estão ensaiando agora aqui a sala de jantar do Palácio de Davi. Ó, momento tenso, Davi é jogado e eu entro e interrompo agora. Você está separando uma briga dos três. Que filhos estão brigando? Sim, mas aí depois... Absalão e Aminon. São dois filhos. Aí já tô fora do rolê. Aí você já tá... Tem uma extrema rivalidade. E aqui não param, né? Agora parou. Parou. Haverá muitas brigas entre os filhos de Davi? Com certeza, muitas. E aí, Davi? Muitas decepções, muitas brigas. Eu estou tentando ajudar os filhos a não brigarem tanto. Os filhos vão dar muita dor de cabeça, porque enquanto Davi está tendo todos esses problemas com os filhos, Israel está sofrendo também. Você vai precisar ser forte. Reis, a consequência, estreia na próxima segunda-feira, às 21h, logo depois do Jornal da Record. Veja ainda hoje, nuvem de poeira assusta moradores e interrompe mineração em Minas Gerais. Depois da passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, agora a preocupação é com a cheia dos rios. Síndico é preso depois de desviar mais de R$1 milhão de condomínio de luxo no Paraná. O governo federal anunciou o envio de 280 milhões de reais para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas, estados que foram atingidos por chuvas intensas. No Rio Grande do Sul, mais de 60 cidades tiveram estragos causados pela passagem de um ciclone extratropical.
2 pessoas morreram. Mais de 4 milhões de gaúchos foram afetados pelas chuvas e ventos fortes. Em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, famílias foram retiradas de casa por causa dos alagamentos. Já fizemos um comunicado dentro dos bairros onde tem as áreas alagadiças para as pessoas já se organizarem e muitas pessoas foram realocadas aqui no ginásio e que aos poucos elas já estão voltando agora a partir do momento que a água começa a baixar. A preocupação da Defesa Civil agora é com este ponto em que o volume da água continua subindo a cada hora. Este trecho do rio Caí está 2 metros acima do nível regular. Outros rios desaguam nesta bacia hidrográfica e como o município de Montenegro fica em uma região mais baixa do estado, a previsão é que a inundação avance rapidamente. Nós já estamos com o plano de contingência e o plano de emergência já em atuação desde quarta-feira à noite. Toda a situação em período de cheia do rio é preocupante. Algumas estradas ainda estão bloqueadas. A maior parte de Caraá, no litoral norte, está sem água e sem energia elétrica. 2 pessoas morreram em decorrência da passagem do ciclone. Uma delas foi encontrada hoje em uma área alagada em Lajeado. No Paraná, uma viagem de trem entre Curitiba e Morretes foi interrompida por uma árvore que caiu sobre os trilhos. Os passageiros ficaram 10 horas presos nos vagões. Algumas pessoas precisaram de atendimento médico. Depois dos estragos deixados pelo ciclone, o ar polar derrubou as temperaturas nesta sexta-feira. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo no final de semana? Frio? Gelado, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. O ciclone está bem longe, praticamente não temos nuvens cobrindo o Brasil. Efeito do ar polar, que veio atrás do ciclone e se espalhou por todo o centro-sul. Nas próximas horas, a temperatura cai mais. O sábado amanhece com geada nos 3 estados do sul, no sul de Mato Grosso do Sul e na região da Serra da Mantiqueira, no sudeste. Da Bahia até o Rio Grande do Norte, a chuva aumenta a partir do fim de semana. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e seco. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas seguem agasalhados. Máxima de 25. Cobertor e casacos também em Campo Grande, sábado à tarde com 24 graus. Em Salvador, 27. Em Teresina, até 35 e em Boa Vista, 31. São Paulo pode ter a madrugada mais fria do ano neste sábado, com mínima de 8 graus. À tarde, faz até 21. No domingo, a temperatura sobe um pouco, mas pode chover no fim do dia. Vamos ao tempo delivery para o Francisco da cidade de Tucuruí, no Pará. Vamos lá. Oi, Francisco, boa noite. Olha, diferente da metade sul, os próximos dias por aí serão de muito sol, calor e uma pequena chance de chuva isolada. Máximas de 31 e de 33 graus no fim de semana. Agora é o José da cidade de Araci, na Bahia. Vamos lá. José, temos uma frente fria neste momento perto do recôncavo baiano. Ela aumenta as nuvens na sua região. Mesmo assim, a chance de chuva é baixa e a sensação é de tempo abafado, com máximas de 31 e de 30 graus nos próximos dias. Faça como eles e peça também tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Bom fim de semana, Cris. Vai já botar um agasalho, menina? Agora! Bom fim de semana, Lídia. Veja a seguir, atores entram em greve nos Estados Unidos por maior participação nos lucros da indústria cinematográfica. Em apenas um mês, quase 48 mil celulares são furtados ou roubados no estado de São Paulo. Na série especial, o síndico diz que perdeu mais de R$1 milhão do condomínio depois de investir em bitcoins. Um celular é roubado ou furtado por minuto no estado de São Paulo. São tantos casos que não é difícil encontrar quem já tenha sido alvo de criminosos mais de uma vez. Parece um problema sem solução, não é, Celso? Sem enxergar a saída para essa questão, resta às vítimas criar táticas para despistar os ladrões. O celular do Naldo agora fica escondido e ele explica o motivo. Cansou de perder para o criminoso. Eu sofri 4 assaltos, eles chegaram por trás
Me empurraram com muita força e eu caí. Nesse último eu trinquei a raiz de um dente. Ele conta que o pior não foi ficar sem os aparelhos, mas sim o estrago que fizeram na conta bancária quando acessaram os aplicativos. E habilitei o outro celular e puxei meu extrato. Eu vi que em 5 minutos após o assalto, eles haviam levado, fizeram 3 Pix e levaram todo o dinheiro da minha conta. Na rua, no trânsito, no transporte coletivo, o perigo pode estar em qualquer lugar. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que somente em maio deste ano foram furtados ou roubados quase 48 mil celulares em todo o estado. Isso representa um aumento de quase 10% em relação ao mês anterior. É um crime que funciona por etapas. Quem rouba geralmente entrega a um receptador. A partir daí, começa a tentativa de derrubar senhas e entrar nos aplicativos. Este perito em crimes digitais reforça a importância da adoção de medidas de segurança nos celulares. Uma dica interessante seria você utilizar uma conta bancária somente para a operação diária que você tem e deixar as suas transações bancárias separadas, usar um computador em casa ou num outro telefone. Outra estratégia usada pelos ladrões é furtar o aparelho durante o uso. Com o celular desbloqueado, fica mais fácil e mais rápido ter acesso aos aplicativos dos bancos e fazer as transferências. Segundo o perito Adriano Valim, nesses casos, os criminosos conseguem mais dinheiro com as fraudes do que com a venda do aparelho. O criminoso ele percebeu que é muito mais interessante para ele roubar um dispositivo, roubar um aparelho e revender esse dispositivo do que ele fazer um assalto à mão armada e tentar roubar o dinheiro ou até sequestrar a vítima. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse por meio de nota que aumentou o patrulhamento nas áreas com maior incidência de roubo e furto de celulares e que monitora locais conhecidos por receptação de aparelhos roubados. O Ibama fecha o cerco contra o garimpo ilegal na terra indígena Sararé, em Mato Grosso. 19 escavadeiras hidráulicas usadas para a extração do ouro foram destruídas pelos agentes. A operação já dura 3 dias. O ex-jogador e senador Romário, de 57 anos, segue internado no hospital do Rio de Janeiro. A assessoria informou que ele teve uma infecção intestinal, mas que o quadro de saúde é estável. Em Anápolis, Goiás, um ônibus lotado de adolescentes que participariam de um campeonato de futebol bateu num carro na BR-153. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motorista do ônibus estava bêbado. 3 jovens tiveram ferimentos leves. Em Mato Grosso, um incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães colocou motoristas em perigo na rodovia que cruza a região. Os bombeiros controlaram o fogo. Uma nuvem de poeira provocada pela atividade de 2 mineradoras encobriu a cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Os moradores amanheceram com vassoura e pano nas mãos. A prova do transtorno está na ponta dos dedos. A sujeira trazida pelo vento vem dos morros ao redor da cidade. 2 mineradoras atuam na região de Congonhas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Isso aqui é casa de polícia, tá doido? A cidade fica aos pés das montanhas onde estão as atividades de mineração. Lá no alto, a mata nativa cedeu lugar para a extração de minério. Sem a proteção natural, qualquer vento na terra, agora seca, levanta a poeira que desce aqui para as casas dos moradores. A sujeira aumenta o risco de problemas respiratórios. Se saísse para fora, a gente ia ficar com o nariz ardendo, escorrendo, todo mundo gripado e gripamos mais ainda. Tá horrível. Tive que fechar a casa toda, o nariz ardendo, a gente pôde nem sair do lado de fora. Este líder comunitário diz que registra nuvens de poeira em Congonhas há 15 anos e que o avanço da mineração, além da saúde da população, pode afetar o patrimônio histórico. É uma zona de sacrifício, por assim dizer, né? Hoje o município tem próximo de 40% de área sem vegetação. As 2 mineradoras informaram que suspenderam preventivamente as atividades por tempo indeterminado e que monitoram a qualidade do ar. O problema teria sido causado por rajadas de ventos de 50 km por hora que atingiram a região.
Nós estamos monitorando 24 horas a qualidade do ar e acompanhando de perto todas as ações de mitigação. A fiscalização também esteve no local para poder fazer todas as devidas ações. Foi preso no sertão de Pernambuco um padre católico acusado de participar de um estupro. O padre Ayrton Freire se entregou nesta sexta-feira na delegacia de Arco Verde. Havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Pernambuco contra ele. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da fundação que o padre dirigia. De acordo com a vítima, o abuso sexual teria sido praticado pelo motorista do religioso em agosto do ano passado, na sede da fundação em Arco Verde. O padre teria presenciado o crime. Morreu em São Paulo o embaixador e ex-ministro da Indústria e Comércio, Sérgio Amaral. Ele tinha 79 anos. Sérgio Amaral lutava contra um câncer e estava internado desde abril. Ele foi embaixador do Brasil na Inglaterra, França e Estados Unidos e um dos principais negociadores da dívida externa brasileira. Amaral ocupou vários cargos públicos, entre eles o de ministro da Indústria e Comércio, e também foi porta-voz do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um homem público, que trabalhou muito pelo Brasil. Nossos sentimentos à família do Sérgio Amaral, nosso carinho, nossas orações. Em nota, o Itamaraty exaltou a carreira brilhante do diplomata e prestou solidariedade à família e aos amigos. O corpo de Sérgio Amaral será velado e enterrado amanhã em São Paulo. Depois dos roteiristas, agora são os atores de Hollywood que estão em greve. Eles cobram maior participação nos lucros da indústria do cinema. A greve dos artistas em Hollywood se uniu à paralisação dos roteiristas, que completa 3 meses na semana que vem. Nós fomos enganados, disse a presidente do sindicato, que representa 160 mil atores. Segundo Fran Drescher, a categoria aceitou adiar a greve em 2 semanas para negociar, mas os estúdios teriam feito de tudo para ganhar tempo e garantir que os atores continuassem promovendo os filmes durante o verão nos Estados Unidos. A paralisação da indústria cinematográfica aqui dos Estados Unidos é considerada a maior em 60 anos. As reivindicações têm como base a era digital, em que a arrecadação vai muito além das salas de cinema. Atores e roteiristas exigem uma maior participação nos lucros gerados também pelos serviços online. Outra preocupação é com o uso da inteligência artificial. Hoje, a ferramenta já é capaz de recriar a imagem de um artista sem que ele esteja presente nas filmagens, além de escrever roteiros e até imitar a voz de dubladores. A paralisação deve atrasar superproduções e as festas de premiação podem ser adiadas. A China elevou o alerta de emergência por causa das fortes chuvas no sul do país. 44 rios transbordaram. Motoristas e até 2 crianças num micro-ônibus ficaram ilhados. A autópsia revelou que Lisa Marie, filha de Elvis Presley, morreu por causa de uma obstrução no intestino em consequência de uma cirurgia bariátrica feita anos atrás. Ela tinha 54 anos. Policiais apreenderam quase 7 toneladas de barbatanas de tubarão no Panamá. 5 pessoas foram presas. A carga seria levada para a Ásia, onde uma crença diz que a sopa de barbatana retarda o envelhecimento. Foi presa em Nova York a mulher suspeita de vender a droga que matou o neto do ator Robert De Niro. Leandro teria ingerido fentanil, uma droga sintética. Criança protege com cobertor um morador de rua e gesto de solidariedade ganha destaque nas redes sociais. Empresário diz que foi forçado a mentir em delação premiada que levou à prisão do ex-prefeito Marcelo Crivella. Conselho Nacional do Ministério Público investiga a denúncia. Desvio milionário em condomínio de alto padrão no Paraná. Vira caso de polícia. E ex-síndico vai preso depois de confessar o crime.
O Conselho Nacional do Ministério Público analisa a denúncia contra procuradores e promotores do Rio de Janeiro. O Jornal da Record teve acesso ao pedido feito pela defesa do empresário Sérgio Misrai. Ele diz que foi forçado pelos integrantes da Operação Lava Jato do Rio a mentir na delação premiada que levou Marcelo Crivella, então prefeito da cidade, à prisão em 2020. A Operação Câmbio Desligo da Lava Jato do Rio mirava em suspeitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Entre os denunciados estava o empresário Sérgio Misrai, apontado como um fornecedor de dinheiro vivo para o esquema. Ele ficou 230 dias preso e só ganhou a liberdade após fazer uma delação premiada. O documento serviu de base para o Ministério Público Estadual requerer a prisão do então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em dezembro de 2020. Ele foi acusado de chefiar um esquema de corrupção na administração municipal. Porém, o empresário diz que só fez a delação ao sofrer tortura psicológica e moral. Sérgio Misrai afirma que foi forçado a dizer sobre condutas as quais desconhece e que por essa razão não praticou, sofrendo ameaça ao ouvir que sua esposa e seus filhos também seriam presos. E que, diante do cenário de caos, já cansado de tanta humilhação e com o psicológico abalado, não restou outra saída que a aceitação dos termos impostos pelos procuradores. O documento, encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, cita os 10 procuradores federais que teriam pressionado o empresário. Eles acabavam, segundo os relatos dos clientes, eles pontuavam o que eles queriam ouvir. Mas o que se observou foi o atropelamento de fases, um atropelamento de uma investigação. Porque a colaboração, ela não é uma prova. Ela é um meio de prova do qual se utiliza para realizar as investigações. E isso não ocorreu. Utilizaram esses anexos, essas colaborações, como a prova principal, sem sequer investigar. Em nota, o Ministério Público Federal disse que os fatos narrados são falsos, fantasiosos e sem prova, razão pela qual providências serão adotadas. A defesa de Sérgio Misrai pede que sejam aplicadas medidas disciplinares contra os envolvidos. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que abriu uma reclamação disciplinar para acompanhar o caso. O documento também cita a intervenção do Ministério Público do Estado. Segundo o relato, o MP passou a pedir informações sobre o então prefeito Marcelo Crivella e outros políticos aliados, mas Sérgio Misrai negou vínculo ou contato. Crivella chegou a ficar 21 horas preso e depois passou ao regime de prisão domiciliar. Em maio do ano passado, ele foi inocentado por falta de provas. É mais uma prova da minha inocência. Confio no Conselho Nacional do Ministério Público de que, de maneira isenta, imparcial, agora saberá colocar essas coisas no lugar certo. Não são as primeiras denúncias contra esses procuradores, já existem outras. Essas vêm apenas acrescentar a essas condutas absolutamente inaceitáveis. Motoristas enfrentaram protestos em 2 vias de grande circulação na capital paulista nesta sexta-feira. No final da tarde, cerca de 150 moradores da Zona Norte protestaram contra a morte de um homem baleado por um policial militar de folga. Eles bloquearam os 2 sentidos da rodovia Fernão Dias, com barricadas e fogo em pneus. O bloqueio causou um congestionamento de 10 quilômetros na região do Jaçanã. Policiais chegaram a soltar bombas de efeito moral na direção dos manifestantes. Ninguém ficou ferido e a via já foi liberada. Alberês de Lima, de 35 anos, foi morto durante uma discussão com o PM Arthur Bruno de Sico. O policial foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Alberês era funcionário terceirizado da companhia de tráfego da cidade. Ele instalava uma placa de sinalização que se soltou com o vento forte e quase atingiu a motocicleta do PM. Em outra via, a Marginal Tietê, o congestionamento chegou a 23 quilômetros, no sentido da rodovia Castelo Branco. Manifestantes bloquearam a pista com fogo e exibiram cartazes pedindo justiça pela morte de um jovem de 18 anos há uma semana. Uma imagem tocante.
O gesto de humanidade de um menino de 11 anos ganhou destaque nas redes sociais. Numa noite de muito frio, ele protegeu com um cobertor um homem que dormia na rua. As imagens gravadas com um celular mostram o garoto cobrindo um homem em situação de rua que está deitado em um banco na calçada. Depois de ajudar, o menino se despede e vai embora. Mateus estava do outro lado da rua e gravou a cena sem o menino perceber. Ele, por ser uma criança, ele teve muito carinho, muito amor por ele, né? Pelo próximo ali que estava passando uma necessidade. Pietro, de 11 anos, virou protagonista com o gesto de gentileza e lembra que naquela noite fria não pensou duas vezes. Aí eu fui lá, perguntei pra minha mãe, aquele homem tá com muito frio, posso cobrir ele? A mãe falou, mas nós não tem, meu filho, a coberta. Eu falei, mãe, tem uma coberta dentro do carro. Minha mãe falou, não tem. Eu falei, mãe, eu posso ir lá ver? Ela falou, então vai lá. O homem que o Pietro ajudou estava deitado aqui neste banco. Fazia muito frio naquela noite e o gesto do menino pode ter feito a diferença. No mês passado, 3 pessoas em situação de rua morreram por causa das baixas temperaturas aqui no estado. A mãe do garoto não se surpreendeu com a atitude do filho. É assim, o Pietro. A vida do Pietro é essa alegria. Desde quando ele nasceu, a gente tem ele como alegria na nossa vida. Depois da boa ação, Pietro reencontrou o homem na rua, por acaso. Aí, passado o dia, ele passou aí na frente. Eu perguntei pra ele, cadê a coberta? Ele falou só assim, não, muito obrigado pelo aquele dia. Eu falei, tá bom, moço, volte sempre aqui. Mais de R$1 milhão desapareceram misteriosamente de 2 edifícios de alto padrão em Londrina, no Paraná. Hoje, na série do Jornal da Record, os desvios cometidos por um síndico que era querido de todos. Ele confessou a fraude, chegou a ficar preso, mas os moradores ainda tentam recuperar o dinheiro. Por trás da imagem simpática pode existir um golpista. Sempre era o bom moço, né? Durante quanto tempo um síndico consegue enganar os moradores de um prédio? Neste edifício, um nome até hoje causa arrepios. O Nelson, ele foi o síndico aqui do condomínio. Ele não mostrava, ele não falava, ele não entrava em detalhes para a gente o que estava acontecendo. Estamos em Londrina, no Paraná. Aqui, uma administração suspeita do dinheiro foi muito além das paredes da reunião de condomínio. Esse é um dos principais condomínios de luxo da cidade. Durante muito tempo, a rotina daqui foi de harmonia, bom relacionamento entre os moradores. Tudo mudou depois de uma fraude milionária, se tornou caso de polícia. Uma trama que envolve mentiras, segredos e supostos investimentos em criptomoedas. A descoberta veio de uma forma até banal. Pouco depois de Nelson sair da administração em 2021, moradores começaram a checar a gastança do próprio dinheiro. Descobriram a compra de uma televisão, uma TV que ninguém nunca viu nas áreas comuns. No balancete eu vi uma cota de televisão, que a gente estava pagando a 3ª parcela. E eu queria saber onde está essa televisão. E eu descobri que a televisão estava na sala dele. Nelson Barbosa dos Santos era o todo-poderoso do condomínio, que tem 2 torres e cerca de 600 moradores. Sabe a história de que o dono da bola é quem escolhe as regras do jogo na quadra do prédio? Fazendo analogia, foi o que aconteceu durante 5 anos nesse condomínio. O Nelson, ex-síndico, decidia sozinho tudo o que acontecia aqui. Nesse tempo todo ele jogou sujo, muito sujo. Enganou todos os outros moradores. Quando eles se deram conta, o condomínio já perdia de goleada. O rombo era de mais de R$1 milhão. Nós tínhamos 1 milhão e pouco em conta. Ah, vocês foram no banco? Fomos no banco e lá nós fomos verificar e só tinha 1.300 e pouco. Uma auditoria já com Leandro como síndico mostrou que Nelson fez quase 40 transferências de diferentes valores ao longo de 5 anos. E o caminho do dinheiro era sempre o mesmo. Passava da conta do condomínio para a conta pessoal dele, ou seja, para o bolso dele.
Para enganar os moradores, ele também falsificava extratos bancários. Foi comprovado que ele falsificava os extratos bancários, né, para não mostrar, né, os desvios. Nelson confessou o desvio milionário numa reunião. Este morador estava presente no dia. Lá foi gravado e ele confessou e assinou um termo onde ele estava citando que ele tinha confessado o roubo de mais de R$1 milhão. Eu não vou me isentar de nada do que eu fiz, tá? Eu vou reparar o que eu fiz, tá? Custe o que custar, demore o tempo que demorar, mas eu vou reparar o condomínio em tudo que eu fiz, na irresponsabilidade que eu tive. Vou fazer uma confissão de dívida, tá? Vou dar a escritura do meu apartamento como garantia. Nelson depois admite ter ficado com medo, mas não do julgamento dos moradores, e sim da bronca da esposa. Eu não fiquei com tanto medo do condomínio, vou ser sincero para vocês. Eu fiquei com medo da minha esposa. Além da fraude, o ex-síndico se mostrou totalmente irresponsável. 2 anos antes dele deixar a administração do condomínio, ele recebeu um alerta da empresa de manutenção de elevadores sobre a necessidade de trocar cabos e polias. Mas por conta do desvio, ele não tinha dinheiro para realizar esse serviço que custava R$60 mil. Ignorou o aviso e colocou a vida de todos os moradores em risco. O dinheiro desviado, ninguém sabe para onde foi. Nós ligamos para Nelson. O senhor não gostaria de gravar uma entrevista com a gente? Não. Não é melhor o senhor responder as acusações? Não, eu não quero, amigo. Está em processo, tá? Estamos resolvendo na justiça. Não tenho que te falar nada. O advogado do ex-síndico também disse que não iria se manifestar. O condomínio calcula que o rombo deixado por Nelson em valores atualizados é de mais de R$1.300.000. O ex-síndico chegou a ser preso, mas foi solto pouco depois. Além de sair do prédio, ele também resolveu mudar de cidade. Mora atualmente no interior de São Paulo e responde a 2 processos, um civil e um criminal. A briga para recuperar o dinheiro agora é na justiça. Nelson ainda tem um apartamento no prédio, mas não se arrisca a passar perto do condomínio. Existe clima para ele morar aqui no condomínio de novo? Eu acredito que não tenha mais, assim, ele não será bem-vindo aqui. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com as emoções do último episódio da 7ª temporada de Reis. E logo depois de Jesus, tem informação de mais uma zona de risco ao vivo em A Grande Conquista. Bom final de semana para você. Boa noite.